grávida pode comer sushi, carne vermelha e mel? Bom, esses são um dos alimentos mais pesquisados por grávidas durante a gestação, que é completamente compreensível, porque durante a gestação a gente tem alimentos que são considerados seguros e a gente também tem alimentos que a gente tem que tomar algum tipo de precaução ao consumi-los quando grávidas. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo hoje para vocês. Eu queria contar o que a ciência traz pra gente de alimentos seguros e o que ela fala que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para consumir. Oi, eu sou a Fernanda e aqui nesse canal a gente vai falar sobre nutrição na pré-concepção, na gestação e na primeira infância. Então vamos começar respondendo uma das mais famosas e mais polêmicas, que é a comida japonesa, o sushi. Preparações com peixes crus e carnes cruas no geral não são recomendados durante a gestação. Isso porque o peixe e as carnes cruas, eles têm mais propensão a ter parasitas e bactérias que podem gerar uma infecção alimentar. E essa infecção alimentar dentro de uma gestação, ela pode ser muito perigosa. E é por isso que a gente não recomenda esse tipo de preparação com alimentos crus, carnes e peixes. A Associação Americana de Obstetrícia e Ginecologia fala pra gente o seguinte: infecções alimentares como listeria podem ser mais graves durante a gestação e aumentar o risco de complicações. E esse é um exemplo do porquê a gente não pode consumir esses alimentos crus durante a gestação. Mas calma, nem tudo está perdido e a gente tem algumas substituições que a gente pode fazer ali durante a gestação. Eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente sempre tem que pensar que é por um período determinado. Depois, quando isso passar e quando a gente já estiver numa zona segura, a gente vai poder voltar a comer esses alimentos que a gente gosta. Mas durante esse tempo é muito importante que a gente tenha cuidado e que a gente opte por essas substituições aí para matar quando dá aquela vontade. Uma dessas opções é o sushi vegetariano, tem várias receitas aqui na internet e tem até lojas que já preparam pensando nisso. Também tem a comida japonesa que não tem o peixe cru, né? Que tem o peixe, a preparação com o peixe cozido. E isso também é uma boa opção para você matar ali a sua vontade no momento. Seguindo essa mesma linha de raciocínio do sushi, do peixe cru, a gente tem as carnes mal passadas. E mais uma vez a resposta é que grávidas não devem consumir carnes mal passadas. Porque essas carnes elas podem conter alguns micro-organismos como a salmonela e listeria, e esses micro-organismos eles podem gerar uma infecção que pode causar uma complicação bem grave durante a gestação. Por isso, a recomendação que a gente tem hoje é que grávidas devem consumir carnes bem passadas. E apesar de pouco comentado, uma das curiosidades também é a respeito dos queijos, se grávidas podem ou não podem comer queijos. E a resposta vai ser depende do queijo. Queijos feito com leite crus ou não pasteurizados não devem ser consumidos ali durante a gestação, mais uma vez pelo risco de contaminação pela listeria. Por isso, a gente recomenda evitar queijos como brie, gorgonzola ou algum queijo que seja derivado de leite cru. Agora, queijos pasteurizados e mais duros, como é o parmesão, o cheddar, eles são considerados queijos seguros para o consumo na gestação. Seguindo essa mesma linha de raciocínio dos queijos, a gente tem os alimentos, os frios, né? Presunto, peito de peru, salame, mortadela. E tem uma certa dúvida se as grávidas podem ou não podem consumir. Bom, eu como nutricionista, eu não recomendo o consumo desses nutrientes dentro da gestação e nem fora dela, porque a gente está falando de alimentos embutidos, ultraprocessados, e a gente sabe os grandes fatores que estão associados ao consumo desses alimentos. Mas aqui a pergunta é outra, né? Se eles podem ou não podem serem consumidos dentro da gravidez. Bom, não é recomendado, porque esses alimentos eles são servidos prontos e crus e também são associados ao risco de listeria. Então, são alimentos que a gente deve tomar bastante precaução ao consumi-los quando a gente está falando de gravidez. Quando a gente pesquisa sobre esses alimentos, uma das soluções que a gente encontra é aquecê-los antes de consumir. Mas mesmo que depois de aquecidos e eles sejam seguros a um nível de risco microbiológico, a gente ainda está falando de um alimento embutido e ultraprocessado. Então, na minha visão como nutricionista, a recomendação continua sendo que não se consuma esses alimentos. Hoje a gente sabe que o consumo excessivo de ultraprocessados durante a gravidez, ele está associado a
uma qualidade baixa da dieta materna, o que vai impactar em diversas vertentes da sua gestação. Em alterações metabólicas, em ganho de peso, que pode estar associado à hipertensão, diabetes gestacional. Então, mesmo que a gente fale de um alimento seguro do ponto de vista microbiológico, a gente tem que pensar nesse alimento também como um ultraprocessado e não pode deixar de descartar esse fato que é muito importante durante a gestação. Não é um olhar só sobre a segurança alimentar ali, mas é um olhar que tem que se voltar também à qualidade da dieta daquela mãe durante a gestação. Um outro alimento bastante curioso e pesquisado pelas gestantes é o mel. As gestantes pesquisam e têm muita dúvida se o mel pode ser consumido ou não durante a gestação, porque a recomendação é que crianças de até 1 ano não consomem mel. E apesar da gente ter essa recomendação para criança, durante a gravidez o mel é considerado um alimento seguro para consumo. Essa dúvida geralmente acontece por conta do botulismo infantil, já que o intestino da criança ele ainda não está maduro o suficiente para lidar com esses esporos. Mas no caso da gestante, a gente já tem um sistema intestinal formado e capaz de lidar com isso. Então, grávidas podem comer mel e isso não vai impactar no risco da sua gestação. Uma das dúvidas bastante comum também durante a gestação é a respeito dos tipos de peixe que as grávidas podem comer ou não durante a gestação. Na verdade, o peixe ele é considerado um alimento seguro e recomendado para gestação, porque ele vai fornecer diversos nutrientes, como DHA, ômega 3, além de ser uma fonte de proteína ali, né? O que acontece é que alguns peixes eles têm um nível elevado de mercúrio. Vou deixar uma listinha aqui do lado para vocês. E esse mercúrio, quando a gente está falando de gestação, ele pode ser prejudicial para o sistema nervoso do bebê. Por isso, a gente recomenda que as grávidas escolham peixes com menor índice de mercúrio, como o salmão, a tilápia e a sardinha. A gente não precisa ter uma gestação cheia de restrições alimentares, isso não é saudável. O que a gente precisa é fazer boas escolhas nesse período tão importante da nossa vida. Por isso, evite ultraprocessados, prefira alimentos bem cozidos, lave bem suas frutas, verduras e legumes, todo o básico que a gente conhece e que funciona muito, muito bem mesmo. Se você tem curiosidade de saber se algum tipo de alimento é permitido ou não durante a gestação, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder. Se você tem alguma outra dúvida mais específica, pode deixar aqui também, que se eu não te responder por aqui, eu faço um vídeo contando um pouquinho sobre isso, tá? Um beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo.